Olá pessoal, retomando, tivemos um pequeno problema técnico, que na verdade é um grande problema técnico, retomando agora sim, estamos de volta. Na verdade o que aconteceu foi um grande problema técnico, devido a internet, cabo e enfim, questões aqui que ainda também estamos em adaptação. Pedimos perdão pelo transtorno e, por favor, continue conosco, se assim é possível, que possamos juntos continuar adorando a Deus, glorificando o seu nome e aprendendo da sua palavra. Também você pode ir pelo Face postando os seus pedidos de oração. Você pode ir colocando aí no chat do Facebook os seus pedidos de oração. Irmã Marta e pastor também Vitória irão tomar nota dos pedidos e no final a gente vai estar colocando isso também tudo diante de Deus. Bom, nesse momento quero poder dar início com vocês ao estudo dessa noite. Por ser um tema livre, me veio à mente algo que é muito peculiar da nossa caminhada cristã. Trata-se do chamado, né? O título da mensagem dessa noite, na verdade, do estudo dessa noite, chama-se As Três Partes do Chamado. E talvez você já tenha se perguntado, eu já me perguntei muitas vezes, do que se trata um chamado, né? Como eu posso ter certeza de que sou chamado? Eu sou chamado de verdade? Se sou, como eu posso saber que sou chamado? Existe na verdade um chamado específico para alguns, existe uma chamada para outros. Como é que funciona isso? A grande verdade é que para essa questão, como para tantas outras, ou para todas as outras, nós temos a palavra de Deus. E nela nós encontramos as respostas àquilo que precisamos, nós encontramos a direção para as nossas caminhadas, para as nossas vidas, e podemos encontrar o norte, né, daquilo que precisamos. E isso não é diferente quanto à chamada cristã. O chamado cristão ele é algo sério, né, e real na vida de cada crente. E eu quero ver com vocês exatamente isso. Então, se por hora ou por algum momento na sua vida você já se perguntou se o chamado é só para aquele seminarista que decidiu entregar a sua vida ao ministério integral e vai para um seminário se preparar, depois quem sabe vai para a Índia, chamado por Deus ao ministério. Talvez não seja só esse o chamado que Deus tem para a sua vida. Talvez vai bem além disso e seja bem mais amplo do que apenas isso. Por isso eu quero convidar você a nós vermos três chamadas que o próprio Deus faz na sua palavra. E você pode comigo, por gentileza, se assim preferir, abrir sua Bíblia de maneira digital ou mesmo impressa. Eu estou usando a minha impressa aqui, na linguagem NVI. Nós vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Serão três textos, cada um deles nos ajudando a entender a questão da chamada ou das chamadas. E o primeiro texto está em Mateus capítulo 4, versículo 17. Se você por gentileza puder me acompanhar, diz assim: Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Esse texto aqui de Mateus, capítulo 4, versículo 17, o próprio Jesus, são as primeiras palavras do Senhor Jesus em sua vida ministerial. Ele é a primeira pregação de Jesus pública, é aqui que se encontra. Arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. E a chamada ao arrependimento, que é a primeira parte da chamada, essa chamada do próprio Deus ao arrependimento, ela não é algo novo aqui. João Batista já vinha preparando o caminho de Jesus, chamando as pessoas ao arrependimento. O batismo que João Batista fazia ou praticava era o chamado batismo de arrependimento. Ou seja, a chamada ao arrependimento já era algo comum no meio em que Jesus estava. E não só aqui, também quando nós observamos o Antigo Testamento, o próprio Deus, por meio dos profetas e de vários profetas, chamava o povo de Israel constantemente ao arrependimento.
Fazia isso, inclusive, por meio dos profetas, apontando o pecado do povo. E dessa forma, colocando que eles tinham que se voltar para Deus, abandonando as suas práticas de pecado. No caso do Antigo Testamento, a chamada ao arrependimento consistia em abandonar a idolatria, abandonar a exploração do povo, praticar a justiça, voltar-se para Deus. E essa ideia de voltar-se para Deus é justamente o que consiste a chamada ao arrependimento. Porque o arrependimento, na verdade, a palavra no grego significa metanoia, que é uma mudança de mente. E o arrependimento tem muito a ver com isso. Porque, na verdade, o arrependimento, ele na síntese da palavra, a conversão. Ou seja, eu mudo de ideia com relação ao que é certo e o que é errado. Eu dou as costas agora para o pecado e olho para Deus. E o arrependimento também, na verdade, ele é fruto de algo que o Espírito Santo, que o próprio Deus já está fazendo no coração do crente. O próprio Deus, quando chama o seu filho para si, ele age no coração de forma a produzir a regeneração. Então o arrependimento é uma consequência desse processo. O Filho de Deus passa então a entender que ele está errado na maneira como ele pensa as coisas, ou seja, ele começa a dividir a partir do que ele começa a observar em Deus o que é certo e o que é errado, e passa a se arrepender, abandonar o pecado, se converte, nasce de novo. Então a chamada ao arrependimento, ela é para mim e ela é para você também. Não tenha dúvida disso. Ela é clara. Jesus, aqui no texto que nós lemos, capítulo 4, versículo 17 de Mateus, Jesus está chamando o seu povo ao arrependimento. Ele está dizendo, olha, o reino do céu chegou, ele já está aqui na minha pessoa, e agora você precisa mudar de ideia com relação ao pecado. Você não pode continuar praticando o que é errado aos olhos de Deus, o que é suja, o que é impuro, mas voltar as costas para isso e caminhar na santificação olhando para Jesus. Essa é a grande chamada para o arrependimento, né? A segunda chamada, na verdade, ela tem muito a ver com esse processo que já se inicia quando nós ouvimos Deus nos chamando ao arrependimento. E o chamado, a segunda parte da chamada, que é o chamado para seguir Jesus, está, se você folhear um pouco a sua Bíblia, por gentileza, e nós irmos até o capítulo 16, no versículo 24, nós vamos encontrar uma segunda parte da chamada, que é uma chamada para mim e uma chamada para você também. No capítulo 16, versículo 24, também vou ler na versão NVI, o Senhor Jesus diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa chamada de Jesus para segui-lo, ela é muito especial, porque ela é acompanhada não de um impor, uma imposição de alguma coisa, mas notem comigo que Jesus convida, ele disse, olha, se alguém quiser acompanhar-me, né? E aqui essa chamada para segui-lo, na verdade ela é uma chamada feita para mim e para você, no sentido de que ele espera de nós uma decisão, ou seja, como se fôssemos ouvir na palavra de Deus de maneira audível Jesus nos chamando. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos o próprio Jesus fazendo um convite, olha, venha, me siga, né? E isso é muito real aqui, porque essa chamada é para todo aquele que ouve, né? Para todo aquele que está escutando a Deus e entende que Jesus está nos chamando, olha só, você venha, me siga, né? Uma chamada do próprio Senhor Jesus chamando os seus para segui-lo. E a pergunta que se segue com isso, você pode junto comigo chegar à conclusão: tranquilo, eu entendi a chamada para o arrependimento, eu me arrependo dos meus pecados, eu realmente dei as costas para a minha velha vida, eu agora luto em santificação para abandonar a velha vida e ter a nova vida em Cristo. Mas como de fato eu atendo essa segunda chamada?
que é a chamada agora efetiva para andar com Jesus, para seguir a Jesus, ou seja, como eu devo seguir Jesus. E as orientações, elas são dadas pelo próprio Senhor Jesus. Notem comigo, no decorrer do versículo 24, que ele diz que quem toma essa decisão de acompanhá-lo deve negar-se a si mesmo. E esse negar-se a si mesmo é um processo que é inevitável a essa chamada. Ou seja, quando eu decido, por livre e espontânea vontade, seguir a esse Jesus que agora eu estou vendo pela fé, eu tenho que entrar num processo de morrer para mim mesmo. Um processo que a Bíblia chama de mortificação da carne, ou morte da velha natureza, né? E então você, de repente, isso acaba gerando um pouco mais de dúvida. Tranquilo, eu entendi, mas como é que eu morro para mim mesmo, né? Como é que eu mortifico essa carne? E as orientações continuam nesse mesmo versículo. Tome a sua cruz e siga-me. Logo após a entender que eu devo seguir a Jesus, que Jesus está me chamando para segui-lo, e que eu também entendi que eu devo morrer para mim mesmo, nesse momento a orientação que Jesus dá é tomar a cruz. E o que significa isso? O que tomar a cruz significa dentro do chamado para seguir? Bom, a decisão que isso gerou de eu olhar para Jesus e de que eu me arrependi dos meus pecados, tomar a cruz é ter a mesma atitude que Jesus teve quando ele foi para a cruz. Ou seja, Jesus abriu mão, já tinha aberto mão de sua glória, olhando para o Pai para cumprir a vontade do Pai, ele abriu mão de quem ele era e se encarnou, né? Tornou-se homem, né? Encarnado, Filho de Deus encarnado, e como homem ele foi fiel à vontade de Deus, indo para a cruz, que simboliza morte, né? Jesus não fez a sua vontade, ele seguiu a vontade do Pai, e esse exemplo ele deixa para nós também. Portanto, quando nós vamos entender que nós vamos tomar a cruz, é nesse sentido também de nós abrirmos mão de nós mesmos. Digo, agora minhas vontades já não prevalecem, já não são senhores em minha vida, mas a vontade de Deus agora, a vontade do Senhor Jesus, ela é o que define a minha vida. Então eu passo, quando eu passo a seguir Jesus tomando a minha cruz, eu passo a mortificar, a deixar em segundo plano a minha vida, né? Mas e como é que isso se dá na prática? Você pode concordar de repente comigo que Jesus está de fato te chamando para segui-lo, como chama a mim também, e de fato você pode junto comigo entender que essa chamada é uma realidade. Mas como isso se desdobra no dia a dia, né? Como isso de fato é colocado em prática? E aqui nós poderíamos dar muitos exemplos do que é aceitar a chamada para seguir Jesus. E eu quero dar um exemplo bastante claro do que é essa decisão de seguir a Jesus. Jesus deixou, entre muitas ordens que ele deixou, a de amar o nosso próximo, assim como ele amou, né? Que nós nos amássemos uns aos outros e que nós pudéssemos, por meio desse amor uns pelos outros, ser vistos como discípulos dele. Desculpa. O que isso quer dizer? Quando a gente não ouve a chamada de Jesus para segui-lo e continua vivendo a nossa vida, a nossa vida ela é sempre uma vida egoísta, ela é voltada para si mesmo. Ou seja, eu trabalho, eu vivo para os meus prazeres, para os meus deleites. As pessoas estão em segundo plano, a igreja está em segundo plano, a vida cristã está em segundo plano. Mas quando eu tomo a minha cruz e sigo a Jesus, eu agora paro de viver para mim mesmo. Não estou dizendo aqui que a gente tem que nos tornar mendigos, nada disso. Essa não é a decisão aqui. Mas sim a decisão de priorizar o próximo, de amar o meu irmão no sentido de se interessar pelos outros, se interessar por ele, saber que Jesus está fazendo uma obra no mundo e essa obra é de alcançar as pessoas na qual ele nos convida a fazer parte, a segui-lo nesse processo. Ou seja, eu cuido sim da minha vida e lógico, eu devo cuidar da minha família, eu devo trabalhar, eu devo fazer todas essas coisas,
Mas eu não faço mais tudo isso priorizando só o meu prazer pessoal. Quando eu tomo a minha cruz, obrigado, pastor. Quando eu tomo a minha cruz, o que eu faço agora é mortificar o meu eu. Os meus desejos e minhas vontades já não são senhores em minha vida, mas eu atendo ao chamado de Jesus e passo a segui-lo, cuidando de quem ele cuida, amando quem ele ama e servindo quem ele serve. Essa é a caminhada que nós somos convidados a fazer. E meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, não se espantem. A vida de seguir a Jesus, de atender o chamado de seguir a Jesus, realmente é uma vida de tomar a cruz. Porque o nosso velho homem, ele ainda vai querer surgir por várias e várias vezes ao longo da caminhada. Ele vai querer dizer, olha, se importe um pouco mais com você mesmo, dê um pouco mais de prazer à sua vida, dê um pouquinho mais de conforto a você, deixe um pouquinho os outros de lado e cuide mais de você. Mas a mortificação do eu é justamente esse processo de eu, junto com Jesus, junto com o Senhor Jesus, ouvir o seu chamado e caminhar com ele para a cruz, morrendo para a velha vida e nascendo, ressuscitando com ele para uma nova vida que agora atende ao chamado de segui-lo e caminha para a vida eterna. E você pode junto comigo chegar à conclusão, tranquilo, eu entendi a chamada para o arrependimento, eu realmente dei as costas para o meu pecado, eu luto contra ele agora, não tenho mais prazer no meu pecado, eu realmente aceitei a chamada do arrependimento. E você também pode chegar à conclusão junto comigo, que nesse processo você também encontrou Jesus pela fé, teve um encontro com ele na palavra, e disse, eu quero segui-lo, eu vou segui-lo, para onde ele for. Aí as coisas acontecem de uma maneira tão bonita, porque a palavra ela é tremenda. Então eu quero convidar você a nós vermos a terceira parte da chamada, que é extraordinária e que na verdade ela também é um chamado para a vida do cristão, de todo crente, todo irmão e irmã que reconheceu o seu chamado ao arrependimento, que reconheceu o seu chamado de seguir a Jesus, ela tem um outro chamado. Eu e você agora estamos diante de uma outra chamada que o Senhor nos faz. Caminhem comigo mais um pouquinho adiante no capítulo 28 de Mateus. Capítulo 28, versículos 19 a 20. Vou também fazer uso da minha Bíblia e ler ela na versão NVI, o texto de Mateus 28, versículo 19 a 20. Chamada para ir às nações e fazer discípulos. Essa chamada ela também é uma chamada real, também está aqui na Escritura e também o Senhor Jesus está fazendo para mim e para você neste momento essa chamada de irmos e fazermos discípulos. Acompanhe comigo, por favor. Mateus 28, versículos 19 a 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Está aqui a chamada para eu e você, com muita alegria, agora seguindo Jesus, arrependidos dos nossos pecados, nós irmos às nações, chamados por Jesus para irmos ao mundo todo, levar o Evangelho, batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensiná-los a obedecer a tudo que Jesus ordenou. Mas essa questão da terceira parte da chamada também pode levantar algumas dúvidas, né? Você pode se perguntar, assim como eu também me perguntei muitas vezes, devo ir fazer discípulos, é o que está dizendo aqui, mas onde? O que Jesus está querendo dizer com ir às nações, né? E muitas outras questões que se levantam, como por exemplo, ensinar os discípulos a fazer o que, né? A obedecer de que forma, como é que faz esse processo? Em primeiro lugar, é bom lembrar que no final do versículo 20 que nós lemos, nós temos a promessa de que ao ouvirmos esse chamado de Jesus, de irmos às nações fazer discípulos, nós temos a promessa dele de que ele vai estar conosco até o fim dos tempos. Então nós não estamos indo às nações de maneira impensada, imprudente, na força do braço, não. O próprio Senhor Jesus, que é Deus, está indo na frente
Ele está conosco nesse processo. Então é com essa promessa que a gente deve ouvir esse chamado e atendê-lo. E as nações aqui, quando Jesus está convidando, está enviando, que o texto também é chamado de a grande comissão, né? Está comissionando a igreja, os cristãos, os seus filhos, a irem e fazerem discípulos. Quando ele está dizendo nações, a gente pode sim fazer uma aplicação bem prática do que pode significar isso para mim e para você. As nações a que Jesus está se referindo no seu id, na sua grande comissão aqui, significam também Ucrânia, China, Estados Unidos, África, sim, é o mundo, mas também engloba a sua vizinhança, as nações da sua rua, as nações do seu trabalho, as nações dos seus empregados, as nações dos seus filhos, da sua família, né? Tudo que está ao seu redor se aplica a nações. Então, de repente, o seu ir e fazer discípulos é discipular o seu filho, é discipular o seu pai, é discipular os seus empregados, é de repente falar de Jesus na creche para a pessoa que cuida do seu filho. É muito amplo esse chamado. Ou seja, o chamado que Jesus está fazendo aqui, eles, olha, vocês devem ir e devem fazer discípulos, né? Façam discípulos em todo lugar, né? Batizem eles, né, sob a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade, né, um único Deus em 3 pessoas, mas ensine-os também a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E o que nós devemos ensinar a esses discípulos? Eu quero aqui, devido ao tempo curto, destacar 2 coisas que nós devemos ensinar, o que você pode começar ensinando a essas pessoas. E eu quero destacar de maneira muito simples aquilo que o próprio Jesus considerou como o primeiro e o segundo maior mandamento. O primeiro deles, que foi destaque no ensino de Jesus, ensinar, né, ele mesmo colocou isso como primordial, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se nós vamos começar a ensinar os discípulos, nós devemos ensiná-los a amar Deus sobre todas as coisas. Isso é algo óbvio. Então, nesse processo de eu atender essa chamada, eu agora, um cristão arrependido, que sigo a Jesus, que entendo a minha chamada de ir às nações e fazer discípulos, eu também entendo que eu devo ensinar aquilo que Jesus ordenou que eu ensinasse, o que Ele mesmo ensinou, e amar sobre todas as coisas. O segundo mandamento que Ele deixou como mais importante, amar ao próximo como Ele amou. E pode parecer que a gente mencionando assim, isso sejam coisas simples de fazer, mas não são, nem de ensinar. Bem pelo contrário, o chamado para fazer discípulos não é só um chamado no sentido de nós, de repente, irmos para uma sala de aula, darmos o conteúdo e irmos para casa, né? A gente tem essa ideia de ensino nos moldes contemporâneos, modernos, né, nos dias de hoje. Não que esteja errado, e bem pelo contrário, é muito saudável e nós fazemos isso, não é mesmo? Mas discipulado vai muito mais além do que isso. O discipulado é justamente aquilo que o próprio Jesus fazia, né? Que é o caminhar com a pessoa no seu dia a dia. Por isso que é tão importante a gente entender que fazer discípulos está ao redor de nós, com as pessoas do nosso convívio, as pessoas que você pode partilhar dores, sofrimentos, pedidos de oração, orar junto, o próprio discípulo ver em você o seu temor por Deus e por Cristo. E aqui nós poderíamos passar horas e horas olhando para aquilo que o próprio Jesus fez e ensinou e aplicarmos isso quando nós vamos fazer discípulos, não é mesmo? E eu queria, já caminhando para a conclusão, salientar para você que, como nós vimos aqui nos textos de Mateus, de forma simples e de forma bem objetiva, dado o fato de ser um estudo de pequeno grupo, ou dos pequenos grupos, né, que a chamada é algo real, ela é algo presente e você não precisa ter dúvida dela, nenhuma dúvida de que você é chamado sim. Jesus está chamando você, Deus está nos chamando para o arrependimento, para seguir a Cristo, está nos chamando para ir fazer discípulos das nações. É uma realidade, o chamado é uma verdade para mim e para a sua vida. Então, de repente, você não precisa ficar se questionando
e nem com dúvidas, porque a palavra de Deus, ela está te dando a certeza de que eu e você temos um chamado. Ele é real, ele é dado por Jesus, e o próprio Jesus salientou que ele estaria conosco nesse processo, entendendo como é fazer discípulos, como é se arrepender, como é segui-lo. Eu e você temos sim um chamado. Concluindo, e agora sim, uma última pincelada. Eu me lembrei durante o preparo do estudo e finalizando o estudo à tarde, eu gosto muito de ler Provérbios. Ultimamente não tinha lido muito, mas se você for ler Provérbios, várias vezes, principalmente nos capítulos iniciais, existe a palavra ali: a sabedoria está clamando, a sabedoria está gritando em praça pública. E esse é um fato que nós podemos aplicar à chamada. A chamada para mim e para você, ela é algo que está gritando na palavra de Deus. É algo real. Não é algo que é assim, será que é, será que não é? Não. Nós somos chamados ao arrependimento, chamados para seguir Jesus e chamados para ir fazer discípulos, dar frutos eternos e encontrar os nossos irmãos na estrada fora, que apesar de estreita, vai nos levar ao verdadeiro Pai. Eu gostaria de orar com você. Você pode continuar postando os seus pedidos de oração. Temos muitos, não é mesmo? Pessoas enfermas, enfim. Mas que possamos orar neste momento também pelos pequenos grupos e pelos frutos que isso possa dar dentro da chamada. Que eu, você, aqueles com quem convivemos, as nações que vamos, possam entender que há um só Deus e que o caminho a Ele é por meio de Jesus. E que eu e você possamos escutar Jesus nos chamando ao arrependimento, a segui-lo e a irmos fazer discípulos. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por teu chamado. Muito obrigado por não nos deixar perdidos, mas Tu és a luz. Tu és a luz que veio ao mundo e por ela nos guiamos. Nos deixaste também a Tua palavra como farol, como lâmpada, que nos guia, nos mostrando o Teu chamado, tão claro, tão audível. Podemos compreender tão perfeitamente por meio da fé que Tu nos chama nesse momento. Que possamos ouvir o Teu chamado, nos arrependermos dos nossos pecados. Que possamos ouvir o Teu chamado e Te seguir por onde quer que nos levares contigo. E que possamos ouvir o Teu chamado também de irmos e fazer discípulos de todas as nações. Senhor, abençoa a Tua igreja aqui em Santa Rosa. Abençoa os pequenos grupos. Que eles possam ser um canal de bênção, um canal onde o Teu amor possa fluir a essa cidade, a esta região, e muitos possam ser chamados ao arrependimento, a Te seguir. Muitos possam ser chamados a ir e fazer discípulos para a Tua honra e glória. Seguidores que Te conhecem, Te temem e Te honram com suas vidas. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Charles. Nós tivemos aqui a necessidade de mudança de cenário, mudança de aparelho, para tentar recuperar o sinal da internet, que soubemos aí por outros contatos que está difícil, está sobrecarregado em muitos lugares, inclusive a turma aí das mulheres, da Pioneira, estão tendo problemas, a Jufemi, tiveram que suspender a live que estavam, que também produzem aí na